Um jogador do Inter é avaliado entre os jogadores mais valiosos do futebol brasileiro e o mercado europeu monitora o jogador que pode ser a próxima grande venda do Internacional. Eu quero falar também, gente, sobre o boletim do Departamento Médico Colorado que aponta problemas para encarar o Mirassol. Também quero projetar, gente, as eleições do Internacional. Afinal, o Conselho Deliberativo votará possíveis mudanças que podem impactar diretamente no voto do associado, na eleição que acontece no ano que vem. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, Colorado que segue a sua preparação para encarar o Mirassol. Mirassol que venceu na rodada, hein? Ganhou do Fluminense por 2-1, partida atrasada do Campeonato Brasileiro, está dentro do G4 do Brasileirão, né? O Mirassol, então, com 46 pontos, ultrapassou o Botafogo e também tivemos um resultado ruim na rodada, né? Que foi a vitória do Atlético Mineiro contra o Sport por 3-1 e com isso, né, o Atlético ultrapassou o Inter por conta do critério de desempate que são o saldo de gols, né? O Atlético tem saldo -5, afinal ganhou de 3-1 do Sport, o Inter tem saldo -6. O Campeonato Brasileiro do Inter tá nessa situação, Colorado 15º colocado, mas ainda, né, com uma distância de 7 pontos para a zona do rebaixamento. Vamos atualizar tudo, né, que a gente tem para conversar aqui nesse conteúdo em nome da Mais Ágil Assessoria, onde você antecipa o saldo do FGTS. E presta atenção, tá? Porque tem muitas mudanças acontecendo no governo federal, então pode ser a última oportunidade para você antecipar o FGTS com a Mais Ágil. A gente sabe que tem uma galera, né, que se programa para antecipar o FGTS para fazer viagem, para fazer um investimento ou para pagar, né, um boleto que esteja atrasado. Você pode, né, contar com a Mais Ágil, que é referência nesse tipo de trabalho e te antecipa de forma online, sem burocracia e tudo feito de forma segura e rápida. Em até 1 hora no Pix você pode receber o dinheiro da Mais Ágil, tá bom? O link tá na descrição aqui deste conteúdo, tá certo? E o WhatsApp, óbvio, vocês sabem, tá aqui na tela para vocês, tá bom? Turma, vamos começar falando então sobre Ricardo Matias. Afinal, né, o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte, o CIES, acabou fazendo um levantamento do preço justo de transferência de cada jogador, né, e óbvio, né, fez, né, para divulgar os mais valiosos de cada clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Posso pegar aqui, por exemplo, tá, que o jogador mais valioso na concepção deste estudo e levantamento é o Vitor Roque, jogador que pertence ao Palmeiras e que está na primeira colocação com um valor estimado de 66 a 77 milhões de euros. É claro que leva, né, em algumas valências, considerações, né, idade, potencial, por onde já passou, né, a posição, lesões, tudo isso está incluído, né, dentro do levantamento feito pelo CIES. Então, o Vitor Roque, o jogador mais valioso, e o Ricardo Matias aparece na 7ª colocação deste ranking. É o jogador mais valioso do Internacional, com valor estimado entre 12 a 14 milhões de euros. Pegando a cotação do euro aqui, se a gente pegar que saia lá por 14 milhões, estamos falando aqui de 87 milhões de reais. É o que, segundo, né, este levantamento, vale o Ricardo Matias. O Inter quer mais, quer algo próximo dos 20 milhões de euros para negociar esse jogador que já recebeu sondagem do PSV da Holanda, do Al Nassr da Arábia Saudita e também de outros clubes, tá? Em especial do mercado árabe, né, que tentaram levar esse jogador. Se eu não estou enganado, acho que foi o Al Hilal, né, que tentou levar o atleta também e acabou não andando essa negociação. O Inter que, né, aguarda uma valorização aí deste jogador para negociá-lo, quem sabe na próxima janela. Para fins de curiosidade, tá? Jogadores que estão à frente do Ricardo Matias no ranking. Em 6º lugar, o Rayan do Vasco, que fica entre 20 e 23 milhões de euros. Caio Jorge do Cruzeiro, 5º lugar, 20 a 23 milhões de euros também. Álvaro Montoro, do Botafogo, que esteve aí recentemente com a seleção argentina sub-20, de 23 a 27 milhões de euros. E Yuri Alberto, ex-Inter, né? 3º lugar, de 23 a 24 milhões de euros.
E lembrando, né, que o Inter já vendeu o Yuri Alberto a 25 milhões de euros em 2022. Samuel Lino, do Flamengo, é o segundo, né, de 37 a 43 milhões de euros. E como eu disse, né, o Vitor Roque ainda é o jogador, né, mais valorizado dentro do cenário brasileiro. Então, né, o Ricardo Matias é o jogador aí que a gente está com mais possibilidades, né, de ter, né, uma valorização com, né, uma possível venda, tá? Então vamos pegar a diferença, né, entre o Ricardo Matias e o Vitor Roque. Estamos falando de 60 milhões de euros, tá? De diferença entre os jogadores, tá bem? Então deixa a tua opinião, se tu concorda com esse levantamento do CIES ou se realmente, né, não dá para levar em consideração. O que dá para levar em consideração, gente, é a preparação do Inter para encarar o Mirassol. Afinal, né, o Emiliano Dias e o Ramon Dias abriram um treino desta quarta-feira e atualizaram também o boletim médico. Juninho tem uma lesão muscular diagnosticada e não joga, né, contra o Mirassol. Então, ele que foi titular, né, naquela trinca de zagueiros, já não fica à disposição. Alan Rodrigues, Richard e também o Luiz Otávio não treinaram. O Luiz Otávio correu no gramado, calçando tênis ainda e não chuteira. Então, acredito, tá, que não deva estar à disposição também. Assim como, né, dos jogadores que não foram para o campo, caso do Richard e do Alan Rodrigues, também não. Roger também não apareceu. Quem treinou foi o Anthony, o Ivan e o Cauã Jesus, né, goleiro das categorias de base. Então ficaram de fora nesse treinamento aberto à imprensa. Então, dito isso, é claro que ainda tem, né, 6 dias para o jogo contra o Mirassol, tem muita coisa que pode acontecer, mas a gente já começa a projetar, né, a preparação do time do Inter sem grandes novidades. A tendência, né, é que entre o Vitor Gabriel na zaga, no lugar do Juninho, mantendo o esquema com 3 zagueiros. E aí, gente, na função do Carboneiro, que deve ainda ficar fora por conta da convocatória, a gente está falando aqui da possibilidade do Gustavo Prado aparecer, né, entre os titulares, pela característica um pouquinho mais parecida com o Carboneiro, ou o Ricardo Matias, né, entrando ao lado do Vitinho, com a possibilidade aí de uma mudança de característica de jogo destes atletas. Então, provável Inter com Anthony, Vitão, Mercado e Vitor Gabriel, Aguirre o ala pela direita, Bernabé o ala pela esquerda, Thiago Maia e Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho e o Ricardo Matias ou Gustavo Prado. É a tendência então de escalação. Pra gente fechar, eu quero falar, gente, sobre uma informação, tá, que veio de GZH, né, dizendo o seguinte: o Conselho Deliberativo do Internacional, né, que é sempre uma surpresa diferente, ele votará nas próximas semanas uma reforma no Estatuto, que pode alterar as regras das eleições presidenciais do Inter, tá? E também a composição do Conselho. Mudança prevista no texto base. Tempo mínimo para votar. Hoje votam na eleição do Inter associados a 1 ano. Eles querem mudar para 3 anos. Sócio que tenha 3 anos de mensalidades aí, né, em dia, poderiam pagar, tá? Poderiam votar tanto para presidente quanto para conselho. O peso do voto, eles querem votar. Hoje todos os sócios têm o mesmo peso de voto, configuram um voto. Eles querem mudar para que sócios com 10 a 20 anos de associação tenham peso 2 e sócios com mais de 20 anos tenham peso 3. Então pode mudar também o rumo da eleição. Outra mudança que está prevista, tá? A possibilidade de 3 candidatos no segundo turno, ou seja, que vão, né, para o voto do associado. Hoje apenas os 2 mais votados vão para o pátio, como a gente diz, né? Proposta é de permitir um terceiro candidato se ele tiver pelo menos 20% dos votos no Conselho Deliberativo. Caso nenhum dos 3 candidatos tenha mais de 50% dos votos dos sócios, haverá um terceiro turno a ser realizado até o dia 15 de dezembro. Então, né, o presidente tem que ser eleito com mais de 50% dos votos do associado. E para mim, aqui a principal sugestão é a redução no número de conselheiros. Hoje são 300 conselheiros. Renova metade, né, a cada eleição, e a proposta é reduzir para 260, ou seja, uma redução de 40 conselheiros no Internacional, que para mim já é um avanço, tá? Essa aqui eu tô fechado, essa aqui tem que acontecer essa mudança. As outras, sinceramente, eu acho que
Talvez a possibilidade de mais candidatos no segundo turno me agrada, mas o peso do voto, acho que não dá para diferenciar um sócio de 10 e 20 anos para um sócio, né, que quer votar agora e participar da vida política do Inter. E também não concordo, né, para 3 anos para votar. Tá? Então eu acho que votaria, né, as duas últimas, sim, né, mas as duas primeiras não estou de acordo. Mas como é uma reforma só do estatuto, então aí vai se decidir se é sim ou não, se permanece como tal, ou se teremos estas mudanças. Tá bem? Não esquece, gente, que tem jogo da seleção brasileira, né? Amistosos aí, preparação do time do Carlo Ancelotti. Sexta-feira, 8 da manhã, tem Coreia do Sul e Brasil jogando o jogo amistoso. E você pode palpitar e se divertir lá no site da KTO. Afinal, tá rolando a chance extra nesse jogo, tá? Valor de R$10, né? E você pode fazer uma aposta com 3 seleções e odd no mínimo 3. E a partir daí, né, você ganha a aposta e aí fatura o valor. Ou se a sua aposta não bater, você ganha uma chance extra em free bet para palpitar em outros jogos da KTO. Então, é aposta sem risco na seleção brasileira contra a Coreia do Sul. Lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!